Boa tarde aí, galerinha do oitavo ano, ó, ano que vem, já estou profetizando para vocês. Do sétimo ano B, hoje dia 24 de novembro, vamos para a nossa penúltima aula hoje, em referência ao capítulo 15, que é Dança dos Continentes, parece mais aula de geografia, mas é ciências, né? Então vamos lá, vou estar aí compartilhando com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no chat. Eu vou estar focando, assim como nós fizemos na última aula referente ao capítulo 14, eu vou estar focando só nas atividades. Em cima das atividades, a gente vai tirando as dúvidas de vocês, ok? Deixa eu ampliar aqui. E vamos lá. Então, nós vamos estar falando aqui sobre a dança dos continentes, né? A formação, como que houve aí. O investigue, como das outras vezes, eu não vou estar fazendo com vocês, tá? Ó, além do formato dos continentes, quais outras evidências, né, Wegener usou para sustentar a teoria da deriva continental, por exemplo? João Vitor entrando, legal. Então, ali na página 26, a gente vai estar vendo aí algumas das teorias, né, algumas das evidências que ajudaram aí a entender e a sustentar a teoria da deriva continental. João Vitor, que entrou agora, seja muito bem-vindo, meu anjo. Nós estamos aqui na página 26, no capítulo 15 da nossa apostila, módulo 4, ok? A prof estava falando aqui para os outros, que nós estaremos focando nas atividades referentes ao capítulo, porque nós temos aula hoje e a última aula, antes das atividades avaliativas, na terça-feira que vem. Ok? Seja muito bem-vindo, Deus abençoe e prospere a sua vida, João Vitor. Ah lá, evidências fósseis, né? Foi aí uma das formas aí, né, encontrada para sustentar a teoria da evidência continental. O exemplo é da samambaia Glossopteris, que existiu tanto na África quanto na América do Sul. Então, ela, através da evidência desse fóssil, foi sim, né, enfatizando aí e colocando aí em prática essa teoria da deriva continental que ocorreu. E o que sugere que esses dois continentes aí estiveram unidos. Então, antes da separação, né, a teoria da deriva continental fala a respeito disso, né, da formação dos continentes, mas antes de ter a separação, eles eram todos unidos, né? Então, a evidência de fósseis é que reforça essa teoria da deriva continental. Né? Evidências geológicas. Então, primeiro evidências fósseis, depois evidências geológicas, né? Com a presença de diversas formações rochosas da mesma idade e composição nos continentes africanos e nos sul-americanos. Tá? Evidências paleoclimáticas, ou seja, os depósitos glaciais em diversos continentes que supostamente faziam aí parte da Gondwana, tá? O que indica que eles tinham aí o mesmo clima polar. Então, essas evidências aí, né, que são evidências fósseis, evidências geológicas, evidências paleoclimáticas e qual que é o outro? Evidências fósseis, evidências geológicas e evidências paleoclimáticas. Todos esses três aí pontos reforçam, né, a teoria da deriva continental. E por que se fala, é a número 2, por que se fala em evidências de uma teoria? As evidências, elas vão ser os indícios, né, mas quando a gente fala de, tem uma evidência de um crime, não é certeza, né, ela não tem certeza, olha lá, mas não certeza. Então, evidências são indícios, não certezas, que ajudam a corroborar, ou seja, a fazer uma teoria científica. Por exemplo, igual eu dei o exemplo do crime. Se tem um crime, a gente vai ver as evidências que tem ali, mas não tem a certeza do que aconteceu. Então, a gente vai juntar todas as peças, montar, corroborar, né, uma teoria para explicar aquele crime, que é o mesmo que acontece aí na teoria científica. A gente recolhe as evidências, que são os indícios, né? Em cima disso, sem certeza, monta-se aí a teoria, né? É possível que novas evidências
né, novas evidências levem os cientistas a descartar a teoria hoje aceitas e propor explicações inéditas aos fenômenos observados. Isso a gente pode ter a existência disso hoje, como a gente pode ter as evidências das teorias, ou propriamente as teorias que hoje, né, nós já temos aí algumas confirmadas, podem ser aí posteriormente, no futuro não muito distante, se existir aí outras evidências com comprovações de uma nova teoria, né, para que refutem as teorias que são existentes hoje. Então, para isso é que existe aí os estudos em cima das evidências, que não são certezas, são indícios, tá? Então, vamos direto ali para a página 34, tá? Página 34. Gente, vamos terminar, então vamos lá. Deixa eu só passar agora aqui na apostila. Deixa eu passar. Só um momentinho, que ele vai chegar lá. Aí, chegou. Então, vamos direitinho ali na página 34 da apostila de vocês, reafirmando que é a respeito do capítulo 15, sobre dança dos continentes. Deixa eu aumentar aqui. Olha só, por que a teoria da deriva continental foi refutada na época, né, pelos cientistas da época? E o que fez com que essa teoria passasse a ser aceita posteriormente? Então, quando essa teoria foi formulada, o Wegener, né, não conseguiu explicar, de fato, os mecanismos aí que causavam toda essa movimentação dos continentes. Então, por esse fato dele não ter conseguido explicar, né, os mecanismos que levaram os continentes aí a se movimentar e ter a formação que nós conhecemos hoje, né, eles não aceitaram a teoria. Um tempo depois, né, apenas aí com a teoria das placas tectônicas, né, é que a teoria da deriva continental passou a ser aceita aí pela comunidade científica. Isso passou um bom tempo depois, tá? Então, vamos ali no número 2. Leia o trecho a seguir. Há 250 milhões de anos, no fim da era paleozoica, existia na Terra o supercontinente Pangeia, que era circundado pelo Oceano Pacífico. Há 200 milhões de anos, esse supercontinente teria começado a se fragmentar. 200 milhões de anos atrás. Não são 200 anos, hein, gente? Né? Em vários continentes, adquirindo com o tempo as configurações atuais, que é o que nós temos hoje. Essa teoria foi idealizada pelo meteorologista Alfred Wegener, ou Wegener, tá? Depende de quem está pronunciando, eu gosto de pronunciar Wegener. Ele concebeu, né, a ideia de que os continentes seriam compostos por materiais mais leves que o fundo oceânico. Desse modo, os continentes estariam flutuando e migraram sobre o fundo oceânico, né, tais como os icebergs. A teoria citada explica a ideia de que existem ciclos, né, de movimentação das placas tectônicas. Vocês sabem que nós temos hoje, né, deixa eu ver. Não, é que assim, a teoria das placas tectônicas é a teoria da movimentação das placas, que existe. Algo faz movimentar. Então, aí pela física, Antônio, eles começaram a entender que a movimentação da placa tectônica seria por pressão vulcânica, né? Por aí, vamos dizer, fugiu a palavra, né? Efeitos. Ô, Jesus, fugiu a palavra. Tipo assim, nossa, estava na minha boca. Ações, não é ações, já vou lembrar a palavra, mas fugiu. Ações geológicas, a forma como a Terra
né, o planeta Terra, fisicamente falando, tá? A forma como o planeta Terra, ele possui vida própria, onde a gente tem pressão, a gente tem tanto pressão atmosférica como pressão do núcleo, né? A gente sabe que existe, não é que precisa de equipamento para ir numa parte mais interior, não, não. E o monitoramento que começou a ser feito dos tremores começou a ser aí percebido que vários indícios, isso mesmo, indícios geológicos, né, evidências geológicas do movimentação do magma, né, a influência, inclusive, até a influência da Lua sobre a maré pode gerar aí, né, são inúmeras evidências que fazem com que a teoria da placa tectônica, das placas tectônicas, o que é essa teoria? Que existe realmente movimentação e para quê? Para que haja uma acomodação. É como se existisse algo que sobrepõe que precisasse acomodar. Então, só que são N evidências físicas da movimenta, e existem indícios que contrariam essa teoria? Existe, porque sempre existe os pós e os contras, né? Quando existem os pós e os contras, a gente tem grupos de cientistas que apoiam e outros grupos de cientistas que vão refutar a teoria. Mas a teoria das placas tectônicas, ela é amplamente aceita por quem entende, principalmente por causa dos tremores, conhecidos como terremotos, maremotos, que são muito estudados, não são estudados atualmente, eles são estudados há milhares de anos, por mais que não existisse equipamento. Isso já vem sendo monitorado por milhares de cientistas. Então, o que acontece? Com essa coleta de dados, né, houve uma junção disso e não teve-se mais como descartar a possibilidade da movimentação das placas. Então, existindo a movimentação das placas tectônicas, eles conseguiram, através dessa movimentação das placas tectônicas, entender que houve sim uma separação da famosa Pangeia para estar desenhado o cenário hoje que nós conhecemos de todos os continentes, que nem a gente estudou viu na primeira questão. Através das evidências de fósseis, geológicas, né, das paleoclimáticas, essas evidências reforçaram cada vez mais a teoria da deriva continental, que houve através de uma ampla explicação dessa deriva continental através das placas tectônicas, da teoria, da existência, porque as placas existem, isso aí já é aceito por toda a comunidade científica, principalmente pelas evidências geológicas de tremores que nós temos aí, e hoje nós temos cada vez mais equipamentos que vêm, né, reafirmando que ainda estamos em movimento, né? A gente vê assim, que como as placas estão em movimento, fala-se que daqui milhares e milhares de anos os continentes vão chegar a se unir novamente, uma outra formação, é claro, eles vão chegar a se encontrar. Mas isso vai demorar milhões de anos, né? Isso, João Vitor, por isso que se chama teoria. Existem indícios que contrariam essa teoria, acho que eu já expliquei aqui, né? Falei um pouco de tudo. Deu para entender? Coloca aí alguma coisa no chat. Estou com o chat aberto, aproveita. Deu para entender ou não? Acredito. Acredito sim, por causa das evidências científicas são muito grandes, são muito fortes as evidências científicas frente à teoria da deriva continental. As evidências são muito fortes e muito claras principalmente fósseis, né, que nem aquelas lá que a gente viu, e dos paleoclimáticos, onde a gente vê. Tem gente que refuta ainda, Daniel. Tem sempre alguém que tem que refutar, né? Porque eu não falando, a gente tem que aceitar os fatos. Quando a gente comprova aquele fato, né? Não há argumento, exatamente. Contra os fatos não há argumento. Mas sempre tem alguém que tenta ver o contrário, né? Mas contra fatos não há argumento. Então, os fatos que são relatados e já são comprovados, não tem argumento contra isso. Então, as evidências fósseis são fortíssimas de fósseis encontrados com as mesmas datações, mesmas similaridades
fósseis idênticos na África e aqui na América do Sul. Então, assim, é muito difícil refutar, mas sempre tem alguém. Sempre tem, gente, sempre. Fiquem com isso na cabeça. Sempre vai ter gente do contra. Mas o Daniel colocou uma frase bem forte aqui que eu gosto, né? Contra fatos não há argumento. Mas sempre tem alguém que quer dar aí. Quando a gente tem fatos, né, contra os fatos não há argumento, os argumentos dos contras geralmente são muito fracos. E são, assim, argumentos soltos. A gente percebe que a pessoa não tem onde se pegar, né, nesses argumentos para bater de frente. Entenderam? Então, assim, por isso que... mas tem cientistas ainda que são do contra. Não conseguiram provar o contrário. Existe uma outra teoria explicando, ninguém formulou. Ainda. Vai que, né? Vai que. Com o avanço da tecnologia, a gente não sabe onde que a gente vai parar, né? A número 3 aí, nos trechos da crosta terrestre, onde as placas tectônicas colidem e a placa mais densa penetra por baixo da menor densidade, forma-se uma fossa por processo de subducção. Esses termos, vocês não precisam ter aí em mente certinho o que significa cada um deles, que eu não estarei cobrando, tá? Agora vamos ali para outra parte. Deixa eu só tentar melhorar esse vídeo. Ali na página, é o termo que é usado para a movimentação das placas, o Arthur não, é Antônio, quer ver, ó? Eles vão ter ali, ó, tem ali o... Deixa eu só lembrar a página aqui. Tem alguns termos usados. Onde estava aqui que eu coloquei? Ali na página 33, no limite entre as placas tectônicas, que aí começa a falar em relação ao movimento, tá? Mas não vou cobrar essa parte, fiquem tranquilos. Bem boazinha. Ah, cadê minha caneta? Perdi minha caneta. Só um pouquinho, gente. Ali a gente tá, eu vou ter que ler na minha apostila, porque tem o quadro com a imagem de vocês aqui, tá? Só um momentinho. Sabe-se que a ciência não avança de forma linear e gradual, surgindo sempre controvérsias que podem mudar as explicações aceitas até o momento, que é o que a gente estava falando, né? A teoria da deriva continental é um exemplo de controvérsias, pois na época em que ela foi publicada, se acreditava que os continentes eram imóveis na crosta, não existia forma de movimentação. Mesmo existindo os tremores, eles não conseguiram explicar. Então, foi o que colocou em xeque na época, tá? Naquela época só. Quando a teoria da deriva continental ela foi formulada, porque ele não conseguiu explicar. Foi conseguir explicar algum tempo depois, só quando teve acesso aí a alguma tecnologia da época. Principalmente com a movimentação das placas tectônicas. Foi a teoria das placas tectônicas que reforçou a teoria da deriva continental. A número 2. O estudo de ondas sísmicas e dos campos magnéticos permitiu o descobrimento, né, e a caracterização de 3 importantes camadas internas da Terra, a litosfera, o manto e o núcleo. Com relação a esse tema, assinale as afirmações corretas. Letra A. O manto envolve o núcleo terrestre e ocupa a maior parte do volume do planeta e abrange o manto litosférico, a astenosfera e outras divisões, é verdadeiro. A crosta oceânica é uma porção do manto, esse já é falso, não é uma porção do manto, tá? Como a composição geolítica é diferente da crosta terrestre, tá falso aí, porque não é. Sob a litosfera existe uma camada de rocha menos rígida, conhecida como astenosfera, tá certo? Trata-se de uma zona de baixa velocidade sobre a qual flutuam as placas litosféricas. O núcleo, camada mais profunda da Terra, apresenta baixas temperaturas. São as temperaturas mais elevadas que a gente pode encontrar, tanto que ninguém conseguiu chegar aí pertinho dele, né?
A litosfera acha-se aí dividida em blocos mais ou menos rígidos, designados como placas, e essas placas são deslocadas por correntes de convecção que se formam na atmosfera. Isso aí é totalmente verdadeiro. E ali, número 3, deixa eu baixar um pouquinho só aqui. Na década de 1950, o aumento de precisão da tecnologia da datação geológica levou os pesquisadores a encontrarem rochas com diferentes idades, dependendo de sua localização em relação à dorsa oceânica. Qual foi o padrão da idade encontrado? Né? Deixa eu só ver aqui a pergunta. Começa dia 3 de dezembro, João. Último dia de aula é dia 2. Agora, como que vai funcionar o cronograma, eu não sei falar. Vai ser divulgado essa semana ainda, tá? Aí, quanto mais próximo da dorsa oceânica, mais recentes são as rochas, né? Mais próximo da dorsa oceânica. Isso ocorre porque a região das dorsas oceânicas é onde o magma proveniente do manto extravasa na crosta terrestre, removendo a litosfera, ou seja, vai tirando as camadas mais antigas. Tá? Número 4 é isso. Considerando a teoria da expansão dos fundos oceânicos, responda aos itens a seguir. Como essa teoria explicava o movimento dos continentes? Isso aí é de acordo, né, com que a magma subiria do manto por movimento de convecção, que é o que está explicando ali na página 33, tá? E sair por uma dorsa oceânica, que seriam aí os vulcões. De alguma forma, precisava se expelir esse magma. Como que se sai? Pelas dorsas oceânicas, que são aí fendas oceânicas, né? Mas tem um nome mais correto, que é chamado de dorsa. E na crosta terrestre, ela extravasa através dos vulcões, né? Criando uma nova crosta ao emergir nos oceanos. Essa expulsão do magma, por sua vez, provocaria o afastamento dos continentes situados a cada lado da dorsa. Então, com isso, foi abrindo aquela fenda oceânica, foi se afastando, foi se afastando. Tem estudos hoje, né, a gente já tem equipamentos, são poucos, a ciência está de olho aí nessas dorsas para conseguir estudar, porque diz que é um ambiente extremamente rico de dados a serem coletados para levar aí a explicação de vários fatos que já ocorreram aí no nosso planeta. Então, os cientistas aí lutam para que possa existir aí uma coleta de dados, né, para que possa ser explicado aí através dessas, coletando materiais dessas dorsas oceânicas aí. Essa teoria confirmou ou refutou a ideia as ideias da teoria da deriva continental. A teoria da expansão dos fundos oceânicos confirmou, né, a ideia de que os continentes estão em movimento. E que já, né, defendia que os continentes situados a cada lado de uma dorsa oceânica estariam se afastando. Foi o que aconteceu aí, os movimentos. Sim. Sem problema. Está desabilitado. Então, essa teoria aí, né, da expansão dos fundos oceânicos, ela também aí ajudou a entender e a confirmar a teoria da deriva continental, né, entrando aí como coleta de dados e fatos comprovados, que é o afastamento dessas dorsas, o aumento dessas dorsas, dessas fendas oceânicas, e aí estariam comprovando que os continentes de cada lado estariam se afastando mesmo, tá? Vamos para a página 36. Já perdi a caneta de novo, Jesus. Achei aqui. Então, vamos lá. Vou diminuir um pouquinho aqui, senão está dando trabalho. Ali, considere as afirmações a seguir sobre a teoria da tectônica das placas, tá? Número 1 aí.
A litosfera, de acordo com essa teoria, está fragmentada em placas rígidas que se movimentam, verdadeiro, né? Que é o caso dos terremotos. Aí. As placas tectônicas são movidas pela convecção do manto e a energia vem do calor interno da Terra, verdadeiro também. Os limites das placas apresentam feições de grandes proporções, como estreitos cinturões de montanhas, exatamente, cinturões de terremotos e cadeias de vulcões. Quem já assistiu aquele filme Falha de San Andreas, né? Demonstra ali onde tem um grande, magnífico. Não, tá tranquilo. Grande, magnífico aí, terremoto, aquele filme lá explica certinho por quê. San Andreas está aí sob uma das maiores falhas, né? Uma das maiores junções de placas ali onde tem um movimento constante. E é uma destruição total ali, né? Então, a gente segue ali um ritmo de cadeias e movimentos ali naquela região dos Estados Unidos muito forte. É muito tendencioso ali, terremotos de grande magnitude. Assim como a gente tem aqui nossos vizinhos que sofrem bastante com terremoto, que é o Equador, Peru, né? Eles estão sobre grandes falhas também, fendas, onde existe ali uma movimentação de placas constantes. O Equador sofre bastante com os movimentos das placas tectônicas. Então, as três aí são alternativas corretas, levando aí a questão, a letra E. O Brasil está localizado em que placa tectônica, né? A placa é sul-americana, tá? Há alguma região de encontro de placas próximas ao Brasil? O Brasil está no centro da placa sul-americana, né? Está bem distante. A mais próxima de nós aí seria a Nazca ou a africana. Então, nós não temos aqui um encontro, né? A gente está bem distante aí desse... mas a senhora acabou de falar do vizinho do Equador, mas aqui a gente está falando de um encontro. Ali a gente está falando de que o Equador está sobre uma placa mesmo em movimento, tá? Guarda aí, grifa essa questão número 6 aí. Põe luzinhas de Natal aí. Sobre as placas tectônicas, considere o texto a seguir e marque a alternativa. Não vai dar o tempo de eu ler, então eu já vou passar para a pergunta. Com base nas informações desse texto aí, é correto afirmar que as placas tectônicas que atuam nos fatos ocorridos são, nesse caso aqui do texto, está falando que é a placa Nazca e Sul-Americana, tá? A questão da letra B. E a número 8, aí a gente tem algumas imagens aqui, vendo aqui que tem o número 1 e o número 2 nessa imagem. E aí, para concluir, considere as áreas 1 e 2 assinaladas no mapa e também a classificação apresentada para os tipos de movimentos. Ai, vai dar o tempo da nossa aula, Jesus amado. A última, galerinha, rapidão. Identifique o tipo de movimento das placas tectônicas que ocorrem na área 1 e o que ocorre na área 2. Então, na área 1, as placas tectônicas se deslocam paralelamente, tá? Em relação à outra, caracterizando o movimento de tipo transcorrente, como que ocorre aí na figura D. Já na área 2, as placas tectônicas estão se deslocando uma contra a outra, tá? Caracterizando um movimento convergente entre duas placas continentais com soerguimento. Então, uma vai erguer, uma vai sobressair sobre a outra, aí, né? Como que está caracterizada aí na figura da letra C. Então, daí uns encontros bacanas aí, uns tremores que eu nem quero estar perto quando acontecer isso. Então, com isso, galerinha, nós conseguimos aí fazer o capítulo 15. Semana que vem, na correria também, infelizmente, nós vamos fazer o capítulo 16. Fico à disposição de vocês, se alguém tiver alguma dúvida, está aí, está dando, ok? Se vocês assistiram o vídeo, alguém pode me dar um retorno? 30 segundos. Alguém conseguiu assistir o vídeo que mandei sobre o efeito estufa com o doutor... Eu esqueci o nome do cara. Estou péssima para nome. Doutor Ricardo Augusto Felício. Alguém teve a possibilidade de assistir? Foi enviado. Posso, João? Não, João não. Então, deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu, vai dar tempo. 37 aqui, né, João? Não, Antônio.
Deu, Antônio? Antes que interrompa. Valeu, galera. Beijão para vocês. Até semana que vem. Bom restinho de aula aí. Um ótimo final, resto de semana para vocês. Nos vemos na terça-feira que vem. Beijo!